Carboidratos são moléculas orgânicas formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio. Possuem outras denominações como glicídios, hidrato de carbono e açúcares. São as principais fontes de energia rápida para os sistemas vivos, desempenhando funções estruturais e metabólicas. Como eles são divididos? Eles são divididos em monossacarídeos, que seria a glicose, a frutose e a galactose. Oligosacarídeos, maltose, sacarose, lactose. Temos também os polissacarídeos, celulose, amido, glicogênio. Temos os carboidratos simples e os complexos. Os carboidratos complexos ou carboidratos bons são os que se mantêm em seu estado natural ou muito próximo a eles. A energia é liberada por um longo tempo. Por que eles são bons? Porque eles são ricos em fibras e nutrientes. Estimula naturalmente o metabolismo. Exemplos de carboidratos bons: pães de grãos integrais, cereais em farelos, frutas frescas. Os carboidratos simples são pequenas moléculas de açúcar que são digeridas rapidamente. A energia é armazenada como glicogênio em nossas células e, se não forem usados imediatamente, são convertidos em gordura. Os carboidratos ruins são geralmente alimentos processados, doces, sobremesas, refrigerantes, bebidas e doces. Carboidratos. Quais suas funções? Os carboidratos têm várias funções, como, por exemplo, principal fonte de energia do corpo. Uma quantidade suficiente de carboidratos impede que as proteínas sejam utilizadas para a produção de energia, mantendo-se em sua função de construção de tecidos. Necessários para o funcionamento normal do sistema nervoso central. O cérebro não armazena glicose e, dessa maneira, necessita de um suprimento de glicose sanguínea. A ausência pode causar danos irreversíveis para o cérebro. Apresentam função estrutural nas membranas plasmáticas das células. A celulose e os outros carboidratos indigeríveis auxiliam na eliminação do bolo fecal, estimulam os movimentos peristálticos do trato gastrointestinal e absorvem água para dar massa ao conteúdo intestinal. Carboidrato. Qual a sua importância? São também responsáveis por atividades corriqueiras como andar, correr e trabalhar. Seu consumo é vital para a nossa existência. Desempenha diversas funções em nosso organismo, entre elas a nutrição das células do sistema nervoso central, pois são nossa primeira fonte de energia. O excesso em carboidratos. O excesso de carboidratos aumenta o risco de obesidade. Consequentemente, ele também aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Pode causar hiperglicemia, doenças crônicas não transmissíveis. Além disso, o excesso de açúcar facilita a formação de gases que leva ao inchaço e o estufamento da barriga. O carboidrato pobre em fibras ainda dificulta a funcionalidade intestinal. Doenças renais, doenças no fígado, inflamação no cérebro e doenças no aparelho gastrointestinal. O excesso de carboidratos simples pode causar ainda diabetes do tipo 2. Qual o problema de não consumir carboidratos? O problema da falta deles. Com a falta de carboidratos, o corpo tende a converter gordura em energia, acarretando na liberação de corpos cetônicos, que em altos níveis podem ser prejudiciais ao corpo humano. Com a falta de carboidrato, o corpo pode usar músculos como fonte de energia, catabolizando-os e houver a perda de massa muscular. A falta dos carboidratos ainda pode proporcionar fadigas, cansaço e tonturas. O enfraquecimento do sistema imunológico, o sistema nervoso central também pode ser prejudicado e causar doenças como Alzheimer, perda de memória. A neuroglicopenia é um termo médico usado que se refere à escassez de glicose ou açúcar no cérebro. Geralmente causada por hipoglicemia, a glicopenia afeta as funções dos neurônios e, por consequência, as funções cerebrais e o comportamento do indivíduo. Bom, bora para as perguntas mais frequentes. O que é dieta low carb? Bom, a dieta low carb ela é uma dieta em que o indivíduo diminui a quantidade de carboidrato em que ela está comendo. Geralmente ela é usada para pessoas que têm diabetes e obesidade. E um detalhe muito importante que nós temos que ressaltar nela:
A pessoa, ela diminui a quantidade de carboidrato que ela está comendo, porém, ela não corta, porque nós não podemos cortar 100% o carboidrato, porque o carboidrato ainda tem sua função. Cortar o carboidrato pode trazer danos irreversíveis, até mesmo para o cérebro. Bora! Carboidrato engorda? Não, não engorda. O que engorda é o exagero. Só existe uma condição para nós engordarmos. É comer mais calorias do que o nosso corpo gasta durante o dia. Como saber a quantidade de carboidrato tem em cada alimento? Bom, para isso você vai precisar saber da tabela nutricional desse alimento. Lá você vai encontrar a quantidade de carboidrato, proteína, gordura presente no alimento, além também da quantidade de calorias que compõem esse alimento. Uma das coisas que as pessoas confundem bastante é achar que por elas estar comendo 100 gramas de um alimento que é fonte de carboidrato, elas estão ingerindo 100 gramas de carboidrato. E não é isso que acontece. Como, por exemplo, 100 gramas de arroz branco cozido tem apenas 28 gramas de carboidrato, e não 100 gramas. O alimento ele tem outros componentes também, como um pouco de proteína, gordura e até mesmo água. O que é índice glicêmico e carga glicêmica? Índice glicêmico é a velocidade em que o carboidrato vai ser absorvido no nosso organismo. Carboidratos de alto índice glicêmico são carboidratos simples, que são facilmente absorvidos no nosso organismo. E os carboidratos de baixo índice glicêmico são os carboidratos complexos, que levam mais tempo para serem digeridos no nosso corpo. Já a carga glicêmica se refere apenas à quantidade de carboidrato presente em cada alimento.